Nós já vimos como se relacionam arco e ângulo na circunferência, destacando o teorema do ângulo inscrito, não é? Hoje vamos ver duas aplicações desse teorema, o teorema do triângulo retângulo e o teorema do quadrilátero inscrito. Muita atenção, porque os dois teoremas são muito cobrados em vestibulares. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência à geometria, não é? Nós vamos comentar então dois teoremas importantes para vocês. Pessoal, o teorema do triângulo retângulo e o teorema do quadrilátero inscrito, tá certo? Bom, o teorema do quadrilátero circunscrito a gente já comentou numa aula passada aí, e vamos aproveitar a lembrar, porque assim vocês vão guardar os dois teoremas de uma vez só. O teorema do quadrilátero circunscrito comentamos na última aula, ou numa aula passada. Lembra exatamente o que dizia o teorema do quadrilátero circunscrito? Quer dizer, quadrilátero circunscrito numa circunferência, a soma dos lados opostos vai dar uma constante. Então, quadrilátero circunscrito, a soma dos lados opostos que dá constante. O teorema do quadrilátero inscrito, isso vai ter a ver agora com ângulo e não medida de lado. Então, isso que é importante vocês não confundirem. O teorema do quadrilátero inscrito, que vai ser tema da aula de hoje, né? A segunda tela que vocês vão ver. Então, a gente vai concluir o seguinte, que a soma dos ângulos opostos, que é uma constante. Então, o teorema do quadrilátero inscrito é para ângulo. E o teorema do quadrilátero circunscrito, que já comentamos numa aula passada, é para lado. Isso é importante diferenciar para vocês não confundirem. Então, vamos começar, não é? O teorema do triângulo retângulo. Acompanha só. Pessoal, esse teorema, inclusive, ele apareceu já na própria FUVEST, em São Paulo, numa demonstração em termos de segunda fase de vestibular. Então, não é uma demonstração difícil e é um teorema forte. Ele aparece, quer dizer, de vez em quando aparece nos exercícios às escondidas. Então, vocês têm que dar uma olhada, têm que perceber exatamente quando é que ele aparece escondido lá para vocês aplicarem e resolver o exercício. Senão, vocês vão notar que aparentemente está faltando dados. Então, ele aparece sempre às escondidas, para você ficar de olho nele. Então, está aqui, ó. Teorema do triângulo retângulo, não é? Que a gente está abreviando assim, ó, é o TTR, teorema do triângulo retângulo. Muito bem. Pessoal, temos novamente a circunferência e vocês vão notar o seguinte, olha só. Eu construí um triângulo, aqui nós temos o triângulo ABC, de tal forma que um dos lados do triângulo é exatamente o diâmetro da circunferência. Então, isso que é importante vocês guardarem. Construímos um triângulo, não é? Triângulo inscrito, vocês estão percebendo que os vértices, quer dizer, a cada vértice a gente vai associar um ângulo de tal forma que ele é inscrito, quer dizer, o A é inscrito, o B é inscrito e o C também. Agora, a particularidade desse triângulo, qual que seria? É que um dos lados do triângulo é exatamente o diâmetro. Sempre que isso acontecer, vocês vão perceber que o triângulo, então, em questão é um triângulo retângulo. E aqui vocês vão ter exatamente o vértice do ângulo reto, no caso. Vai ser o vértice A, não é? Então, olha a hipótese, já que é um teorema, temos hipótese e tese, para vocês guardarem. O que afirma hipótese? Então, nós temos um triângulo ABC inscrito na semicircunferência. Pode ser colocado assim, quer dizer, triângulo inscrito numa semicircunferência ou triângulo inscrito numa circunferência, de tal forma que um dos lados é o diâmetro. Então, é sinônimo. Volta para cá. Então, triângulo ABC inscrito na semicircunferência. Quer dizer que essa parte de baixo, essa semicircunferência de baixo, eu poderia jogar fora. Não precisaria dela, não é? Bom, o que mais? O BC é o diâmetro. Quer dizer, um dos lados do triângulo é exatamente o diâmetro. A tese do teorema. Esse triângulo vai ser retângulo. Vai ser retângulo exatamente no vértice A. Mas agora, e o argumento? Qual que é o argumento que eu vou usar? Que eu estou insistindo para vocês. Tem sempre, segunda fase dos grandes vestibulares, uma demonstração de geometria. E já comentamos que a demonstração não vai fazer porque o nosso tempo é bastante curto, não é isso? Eu coloco os argumentos. Então, com esses argumentos, vocês têm condições de fazer a demonstração, não é? Olha só como não é difícil a demonstração desse teorema. Só o argumento que eu vou usar, dois argumentos. Olha o primeiro. Que o ângulo A é inscrito, olha no desenho. O ângulo A é um ângulo inscrito, mas ângulo inscrito, a medida dele quanto equivale? Exatamente a metade da medida do arco que ele dá origem. Só que o arco que ele está dando origem é exatamente qual? É uma semicircunferência, que a gente associa a 180 graus. Então está aqui, ó. O ângulo A, no caso, é o arco BXC sobre 2, porque o A é inscrito. E o arco BXC quanto equivale? Isso vale exatamente 180 graus, porque a uma semicircunferência a gente associa o quê? 180 graus, tá certo? Então, isso é importante vocês guardarem. Teorema do triângulo retângulo. O triângulo escrito numa semicircunferência, ele é retângulo. Qual é o argumento? É que a gente identifica exatamente um ângulo inscrito, cuja medida é a metade do arco. Só que o arco mede 180 graus. A metade de 180 graus, 90 graus. Então, isso que é importante vocês guardarem. Só na sequência, vamos ver o teorema do quadrilátero inscrito agora, que tem muito a ver, quer dizer, com o conceito de ângulo inscrito. Por isso que vocês não vão confundir. Porque teorema do quadrilátero inscrito tem a ver com ângulo.
E o teorema do quadrilátero circunscrito tem a ver com lado. Não posso misturar os dois teoremas. Então acompanhe aqui, olha só. Tá lá. Teorema do quadrilátero inscrito, que é o nosso famoso TQI. Muito bem, ó, o TQI está aqui. Só nós temos novamente a circunferência e um quadrilátero inscrito. Quer dizer, quadrilátero inscrito, perceberam? Quer dizer, os vértices do quadrilátero são exatamente pontos da circunferência. Ou nós temos os ângulos inscritos. Tem o ângulo A, tem o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então, tudo bem, o quadrilátero inscrito. Muito bem. Se é um teorema, qual é a hipótese do teorema e qual que é a tese? O que é que vocês vão guardar em termos de tese? A hipótese é o seguinte, nós temos o quadrilátero, então, inscrito na circunferência. Muito bem, a tese. Pessoal, a soma dos ângulos opostos, quer dizer, o ângulo A mais o ângulo C é igual a 180 graus. O ângulo B mais o ângulo D também é igual a 180 graus. Então, olhando no desenho, os ângulos opostos, se vocês quiserem resumir, usar até uma palavra um pouquinho mais elegante, a gente vai dizer que os ângulos opostos são suplementares, lembram? Ângulos suplementares, a soma é igual a 180 graus. É o que diz o teorema do quadrilátero inscrito. Agora, como é que a gente demonstra? Qual que é o argumento que eu vou colocar para vocês? Acompanhe aqui, olha o argumento. Só os argumentos são os seguintes. Se o A é inscrito, é claro que a medida dele é a metade do arco. O ângulo A não é verdade que dá origem ao arco BCD? Acompanha aí, olha só. O ângulo A, ele dá origem ao arco BCD. Muito bem. Como ele é inscrito, então a medida dele quanto é que vale? Exatamente a metade do arco. Então o ângulo A é BCD sobre 2. Muito bem. E o ângulo C? Quanto é que vale o ângulo C? O ângulo C também é inscrito, mas o ângulo C dá origem a que arco? Vai dar origem ao arco BAD, está aqui, ó. O ângulo C dá origem exatamente ao arco BAD. Mas se ele é inscrito, a medida dele é exatamente a metade do arco. Escrevi para vocês aqui. O ângulo C é o DAB sobre 2. Agora o detalhe, se vocês fizerem, se eu somar o arco BCD mais o arco DAB, não é verdade que a gente vai associar uma volta? Pega o arco BCD, pega o arco DAB, se fizer a soma dá exatamente uma volta. Agora, uma volta a gente associa uma circunferência. E a uma circunferência a gente pode associar duas semicircunferências, não é? Agora, a cada semicircunferência a gente associa, quantas vezes eu associei, quantas associações eu fiz, perceberam? Não é? Então, a uma semicircunferência a gente associa 180 graus. 180 graus. Então, se a semicircunferência eu associo 180 graus, a uma circunferência a gente vai associar quanto? 360 graus, que é exatamente o que eu estou usando. Então, olha só, acompanhe aqui, ó. Então, o arco BCD mais o arco DAB, isso vai valer 360 graus. Bom, se vocês somarem o arco A mais o arco, ou melhor, o ângulo A com o ângulo C, isso vai dar BCD sobre 2 mais DAB sobre 2. Só que BCD mais DAB vale 360. 360 dividido por 2 vai dar 180. Quer dizer que a gente acabou concluindo, então, que A mais C, quer dizer, o ângulo A mais o ângulo C vai dar 180 graus. O mesmo raciocínio, a gente vai acabar concluindo que o ângulo B mais o ângulo D vale também 180 graus. Então, esse teorema também aparece com frequência. É importante vocês guardarem, não é? Então, o teorema do quadrilátero inscrito. Vamos dar mais uma recapitulada para vocês. Teorema do quadrilátero inscrito. A soma dos ângulos opostos dá uma constante, ou seja, a soma dos ângulos opostos 180 graus. Ou ainda, os ângulos opostos são suplementares, não é? E o teorema do quadrilátero circunscrito? Ah, lá é diferente. Lá a soma dos lados que é uma constante. Então, isso é bom a gente frisar para vocês não misturarem. Bom, só vamos dar uma olhada num exercício agora. Exercício de aplicação do que a gente comentou hoje. Acompanhe aqui, ó. Então, exercício, o MSP, muito bem. Então, está aqui, ó. Só nós temos uma circunferência e perceberam que nós temos um quadrilátero ABCD que está inscrito nessa circunferência. Muito bem. Então, olha só os dados que ele deu aqui, ó. O ângulo BAD vale 108 graus. Está aqui, ó. O ângulo BAD, que é um ângulo inscrito, vale 108 graus. Muito bem. O que mais? O ângulo ADC vale 112 graus. Então, está aqui o ângulo ADC, olha só, o ângulo ADC vale 112 graus. Muito bem. Pergunta do exercício. Ele quer que eu determine a medida do ângulo EBC. Cadê o EBC no desenho? O ângulo EBC é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo EBC. Está aqui, ó, que eu estou identificando pela letra Y. Então, a pergunta do exercício é exatamente o seguinte. Vocês determinaram o valor de Y. E claro que se nós temos um quadrilátero inscrito, é evidente que vocês vão usar o quê? O teorema do quadrilátero inscrito. Então, olha só a resolução do exercício. Bom, a pergunta eu identifiquei por X, ou melhor, por Y, né? Pessoal, e este outro ângulo, que é o suplemento do Y, eu identifiquei pela letra X. Muito bem. Então, vocês vão notar o seguinte, olha só.
De acordo com o teorema do quadrilátero inscrito, não é verdade que os ângulos opostos são suplementares? Os ângulos opostos são suplementares. Quer dizer que 112 graus mais x, isso tem que ser igual a 180 graus. Está aqui, ó. X mais 112 graus ou 112 graus mais x tem que ser 180, não é? Bom, outro raciocínio importante. Vocês olharam no desenho, já comentamos que os ângulos x e y, eles são o quê? Suplementares. Os ângulos x e y são suplementares. Então, com essas duas igualdades, vocês vão notar que eu calculo o y praticamente sem fazer conta nenhuma. Olha só, acompanhe aqui, ó. Então, x mais 112 é 180. Por quê? Teorema do quadrilátero inscrito. E x mais y é igual a 180 graus. Por quê? Porque os ângulos x e y são ângulos o quê? São ângulos suplementares. Então, se vocês compararem, por comparação, olha só. Aqui vocês têm x e x, aqui nós temos no segundo membro 180, 180. Então, é evidente que o y só pode ser 112 graus. Então, a medida do ângulo EBC, isso vale 112 graus. Quer dizer que o y, no caso, vai valer 112 graus. Então, notaram que é um exercício sem muito exagero, uma questão bem fácil, mas que exige memorização de vocês. Lembrar o que vem a ser o teorema do quadrilátero inscrito. Só na próxima aula a gente vai ver o teorema de Tales, não é? E algumas aplicações importantes do teorema de Tales. Vai aparecer, a gente vai comentar também o teorema da bissetriz interna, e isso aparece com bastante frequência nos exames aí. Certo? Então isso é importante, teorema de Tales, vocês vão notar aqui na sequência, quer dizer, depois do teorema de Tales, o teorema da bissetriz, vai aparecer semelhança de triângulos, então são os assuntos que normalmente são pedidos nos exames aí. Então vocês fiquem ligados também, tá certo? Então até a próxima aula, tchau, tchau para vocês.